Segundo dia da jornada da autoestima, com a nossa segunda live, Onde Está o Meu Foco? Então, bora entrando, gurias. Já vai entrando, já vai deixando aí o nosso emoji da nossa jornada. Vai entrando também, apertando o coraçãozinho. Que eu já vou deixar aqui nos comentários. Eu consigo ficar ainda mais gata. Boa noite, gente que tá entrando aí. E que seja o comentário. Então, bora colocar os foguinhos. Ai, ai. Bananas, ai, 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 ai. Vou dar aquela baixadinha aqui na música. Boa noite. Esperar o pessoal entrando. Que hoje a gente vai falar sobre o foco. Sabe aquela famosa frase que a gente usa, que a grama da vizinha é mais bonita do que a nossa? Então, a gente vai falar sobre isso. Vamos apertando o coraçãozinho. Boa noite. Já vamos falando aí como é que vocês estão. Tudo bem? De boa, mais ou menos? Sei lá. Como é que tá as coisas por aí? Por enquanto que vocês vão me respondendo, eu vou falando pra vocês o que significa, né, o tal do amor próprio, pra vocês já criando uma consciência maior. Amor próprio nada mais é a forma que nós nos relacionamos, a forma que nós nos tratamos, a forma que nós nos respeitamos, o valor que a gente dá pra gente, o amor que nos damos. Isso é o amor próprio e a gente vai falar dele aqui também hoje. Tá de boa? Coisa boa, hein? Então, né, se tu percebes aí que tem alguma amiga que costuma se sentir inferiorizada, costuma se sentir pra baixo, com baixa autoestima, já aproveita, manda aí pra ela, bora transbordar essa live pra outras pessoas, para que a gente dê continuidade à nossa jornada e que possa ajudar, né, o máximo possível de pessoas para que se transformem e criem um novo olhar para si, porque é onde tudo começa. Vou aproveitando também, né, e vou recapitulando o que a gente falou na nossa live passada, que foi sobre o faz de conta. Faz de conta que eu tô bem, faz de conta que nada aconteceu, faz de conta que eu não me importo, faz de conta que não me machucou. E o que esses faz de conta geram, né? Geram uma mentira para nós mesmos que vai acabando totalmente com a nossa autoconfiança, com a nossa autoestima. E isso pode acontecer inconscientemente. Com a tarefa que eu passei ontem para vocês já começaram a criar mais consciência sobre isso e ver, né, o que tá acontecendo, em que isso reflete e como vocês podem aprender com isso. Porque com certeza não é à toa que essas coisas estão na vida de vocês, algo tem para nos ensinar. Então, bora dar continuidade agora na nossa segunda live sobre a relação do foco com um bloqueio de se sentir confiante, um bloqueio de se sentir capaz de executar certas coisas, de cumprir com aquilo que se propôs e o que isso tem relação, né, em tudo isso. Então, já aproveita aí, pega o caderninho pra ir anotando as coisas. Talvez tu tenha um insight, tu tenha algo que te chamou a atenção, que virou uma chave aí na tua cabecinha. Já tá com o caderninho ali do lado e anota. Boa noite, Van. Boa noite, Isa. Então, Lu, por que tu vem falar sobre esse assunto e por que tu acreditas que é tão importante a gente perceber onde está o nosso foco?
Porque hoje, se tu para pra perceber onde tu tá focando mais, será que tu foca somente no teu relacionamento? Será que tu foca somente na opinião dos outros? Será que tu foca somente na necessidade de receber a aprovação das outras pessoas? Então, se em algum momento tu não recebe a aprovação de quem tu estava esperando, não te sente satisfeita. Será que tu tá dando mais foco para isso? E tu sabes onde tá o teu foco? Ele tá onde tu gostaria que estivesse? Então, depois, né, da gente pensar sobre o porquê que é tão importante falar do foco, porque muitas vezes a gente tá focando em coisas nas quais não é aquilo que a gente gostaria de estar focando e acaba se desvinculando, né, da nossa realidade, das coisas que a gente gosta e que gostaria de estar fazendo. Porque muitas vezes a gente gosta, mas não faz, ou não gosta e faz. Então, é o momento que eu quero que tu pare e pense. Quantas vezes tu já deixou de fazer algo que tu realmente queria? Um projeto, de vestir uma roupa, de iniciar algo novo. Simplesmente pelo fato que tu não recebeu a aprovação de quem tu gostaria, simplesmente porque tu te comparou com outras pessoas e acabou te gerando uma frustração, tudo isso. Quantas vezes, e tu pode ter deixado de fazer isso que tu gostaria, inconscientemente, tu acabou e fez o contrário. E por que, né, que a gente acaba fazendo o contrário do que a gente gostaria? Eu queria tanto fazer um projeto, mas eu não fiz porque certas pessoas não aprovaram. Então eu deixei de fazer aquilo que eu gostaria, que estava tocando meu coração, porque uma pessoa não gostou. E aí, mais uma vez, tu te deixou para trás, tu perdeu ali um pedacinho de ti, por não acreditar e confiar em ti mesma. Mas talvez, né, esse medo de fazer o que a gente gosta, nem é tanto pelo fato de não dar errado, é mais pelo motivo de: e se der certo? O que eu faço? Porque tudo bem, se hoje em dia tu não tá com a tua confiança muito boa, mas aí tu vai lá e inicia algo. E aí tu olha para aquilo e deu certo. Ou até mesmo antes de tu fazer, tu não faz porque tu pensa: cara, e se der certo, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter capacidade para continuar com isso? Será que eu vou ter capacidade para seguir em frente? Então, se tu faz essa pergunta, se surge essas perguntas na cabeça, já entenda que sim, com certeza tu tem capacidade, com certeza tu tem toda a sabedoria para que tu consigas realizar. Só precisa entender o que está no teu alcance hoje para tu conseguir desenvolver isso cada vez mais. Porque é questão de treinar, né? E hoje, inclusive, eu vou ensinar para vocês uma prática, uma técnica que tu pode colocar na criação dos teus hábitos, para que tu consiga te comprometer contigo mesma e fazer aquilo que tu tá querendo. E não deixar de fazer, né, por causa da opinião da família, por causa da opinião de amigos, que talvez eles estejam falando a opinião de uma coragem que eles não têm de realizar aquilo. E aí tu acaba te deixando para trás. Então, essa técnica eu acredito que vai funcionar muito para vocês, porque é algo que, se tu treinar, dá super certo e dá um reforço cognitivo super positivo para tua autoconfiança. Então, vamos lá, vamos continuar, porque tem muita diferença, né? Quando a gente sobrevive e quando a gente vive. E no momento que a gente tá indo mais pela opinião dos outros, tá mais acreditando no que o outro fala do que em nós mesmos, talvez a gente não esteja vivendo, né? E essa técnica que eu venho aqui falar pra vocês é a técnica de reduzir um hábito em simplesmente 2 minutos. Como assim, Lu? Eu vou reduzir um hábito que eu quero fazer. O hábito, eu digo assim, pode ser não se comparar menos, pode ser começar algo novo, mas a gente vai ser bem específico aqui, eu vou dar alguns exemplos para que vocês entendam. Então, como é que eu vou fazer essa redução? Vou transformar um hábito em 2 minutos. Vou dar os seguintes exemplos para vocês. Ler antes de dormir se torna em quê? Em ler uma página. Fazer exercícios se torna em colocar uma roupa.
uma roupa para tu ir te exercitar. Começar a meditar se torna em quê? Em meditar 1 minuto. Me sentir mais confiante comigo mesma se torna em quê? E pode se tornar em simplesmente mudar a postura. Porque o teu cérebro, ele dá reforço cognitivo, ele dá um reforço para aquilo, para a maneira que tu estás. Então, talvez se hoje tu tá te sentindo, tá, né, com a tua postura toda para baixo, tá com o teu jeitinho todo encolhido, deprimida, o que teu cérebro ele tá recebendo? Ele não tá se sentindo confiante daquela forma que tu tá. Então, na medida do possível, até essas coisas fazem diferença. Então, se tu quer te sentir mais confiante, tu pode começar agora. Ajeita tua postura, né? Começa a ficar de um jeito diferente, a te comportar de uma forma diferente, para que tu mesma consiga desenvolver isso em ti. E essa ideia, né, de tornar o hábito em 2 minutos é para que se torne mais fácil para ti. Porque eu tenho certeza que qualquer um pode se exercitar por 1 minuto, qualquer um pode meditar por 1 minuto. Só que o que não nos deixa fazer isso? O que não nos deixa nos comprometer com nós mesmos e ir lá realizar? É a preguiça, muitas vezes, é a falta de vontade. Aí, por que é tão mais fácil eu marcar um compromisso lá com um boy, com um crush e ir lá e fazer? Fazer de tudo para que eu seja pontual, fazer de tudo para que esteja tudo certo. Ou quando minha mãe me pede algo, meu pai me pede algo, eu vou lá e faço na hora. Mas aí quando é pra mim, eu me deixo pra trás. Se a gente começar a olhar ali pro começo, né, aonde começa tudo, porque uma ação, ela é o efeito de uma causa maior, que é o pensamento, onde tudo começa. Então quando a gente começa a olhar pros pensamentos, que mais de 50% são construídos pelos nossos hábitos, aquilo que a gente faz no automático, a gente começa a entender que a gente pode resolver sim uma parte disso. Então, se hoje tu tem comportamentos, atitudes nas quais pra ti não fazem tanto sentido, não tá linkado ali pras coisas que tu quer, tu pode começar a olhar pra isso e perceber, será que são as minhas atitudes que estão me levando a isso? Ou eu posso ir mais a fundo e ver os meus pensamentos? E quando tu começa a trocar algo que tu faz, que tu coloca lá pra fazer, ir pra academia, pra colocar, investir uma roupa, já começa a se tornar mais fácil, já começa a se tornar mais possível. Porque quando tu cria um ritual, mesmo que pareça bobo, que pareça sem sentido ali naquele momento, tu vai ver que tu vai dando reforço pra tua própria confiança, que tu tá te comprometendo contigo mesma. Mas quando tu começa a criar esses hábitos, criar essas atitudes, comparando com a vida do outro, usando de parâmetro a vida das outras pessoas, tu não vai conseguir se sentir confiante. Porque tu não sabe a verdadeira realidade dela, não sabe por onde ela começou, não sabe quando, como foi. Então, onde está teu foco nesse momento? Está na vida de outra pessoa. E é um momento que tu deixa de viver a tua, tu deixa de fazer as coisas por ti. E tu pode até parar e pensar, nossa, mas eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo, eu queria gostar tanto da minha própria companhia. Então, se tu quer tanto gostar da tua própria companhia, começa a dizer mais não aos outros, e mais sim a ti mesma. Dedica 1 minuto, nem que seja, pra ti. Quando eu falo pra ti, é sem influência de celular, sem influência de outras coisas que possam tirar a atenção de ti mesma. Perceba o quanto é gostoso. Porque se tu não tá gostando hoje em dia da tua própria companhia, mas tu deseja que outras pessoas gostem, deseja que outras pessoas se agradem, pode ter certeza que uma hora isso não vai mais ser sustentável. É questão de energia, e eu falo pra vocês aqui. A gente sente, né? Num primeiro momento, num curto prazo, possa até ser que tu não sinta, mas depois as coisas vão mudando. Não tem como deixar um castelo de areia estruturado por muito tempo. E eu vou falar sobre isso, inclusive, amanhã. Porque às vezes a gente quer que um castelo de areia fique ali firme durante anos e a gente acredita que ele vai ficar. Porque, na verdade, a gente estava se comparando com outros castelos que já estavam com a base bem mais consistente,
Então, será que faz sentido hoje tu continuar focando em outras coisas? Tu continuar desperdiçando o teu tempo com coisas que talvez não façam sentido na tua vida? Então, é por isso que hoje eu vim falar, né, sobre essa questão dos hábitos. Que sim, se tu criar um objetivo pra ti e tu ir lá todos os dias, que tu colocar que tu vai fazer, tu pode ter certeza que depois de um mês feito, tu vai já te sentir muito mais confiante. Tu vai acreditar muito mais na tua palavra. Tu vai entender que sim, que tu é capaz de fazer algo maior futuramente. Mas tu pode hoje na tua vida tá construindo as coisas de uma maneira avulsa. Não tá entendendo o porquê que tudo tá acontecendo. Tá perdido. Então, começa pelo básico. Pelos primeiros passos. São baby steps, passinhos de criança. E eu até, referente a essa questão da infância, dá pra trazer aqui um exemplo pra vocês muito bom. Porque essa questão de sonhar, nossa, mas eu sonho em ser mais confiante, eu sonho em não sei mais o quê. Cara, aqui eu não tô falando com crianças. Tô falando com pessoas que estão dispostas a se transformar, que estão dispostas a viver uma nova realidade. E parar de sonhar. Porque é tão fácil, né? Quando a gente é criança, a gente fala, tipo, quando eu crescer, eu quero me tornar tal coisa. É fácil a gente falar isso quando a gente crescer. Porque a criança, ela não sabe o passo a passo que precisa para chegar até lá. Então ela sonha muito. Ela coloca objetivos que não são palpáveis. Ela coloca objetivos que na realidade dela não tem como alcançar. Mas ela não criou consciência disso. Então é a fase da criança. Mas hoje em dia tu não tá mais nessa fase. Não tá mais na fase da criança. Tu já tá em outra fase. E se tá disposto a viver outra realidade, a chegar onde tu quer e te sentir bem contigo mesma, tu vai ter que pagar esse preço. E entender que isso é uma fase. Isso é aos poucos. É um processo. E tu precisa respeitar ele. Porque é a mesma coisa, né? Eu até trouxe aqui uns cubinhos pra me dar o exemplo pra vocês. A mesma coisa de eu pegar esses cubinhos aqui e simplesmente jogar na minha mão. Eu vou jogar eles. Eles até podem ficar uns em cima dos outros por algum tempo. Mas se eu venho passo a passo colocando um em cima do outro, é muito mais provável que eles vão ficar por mais tempo. E ele vai me dar o reforço com que eu acredito que eu possa futuramente chegar onde eu queira. Mas que eu já me sinta agradecida por cada passo. Porque é eles que tornam diferença na tua trajetória. Então, esse é o lance, né? Parar de sonhar e começar a viver realmente aquilo que tu queiras. Então, faz sentido aqui, porque aqui a gente tá falando de uma transformação de menina para mulher. E esse é o preço a se pagar. Esse é o preço a entender que é tudo por passos. Talvez hoje tu deve estar pensando, nossa, mas eu gostaria tanto de gostar da minha própria companhia. Eu gostaria tanto de me sentir bem sozinha. Porque tal pessoa se sente bem sozinha e é tão mais fácil pra ela. Mas tu olhou lá pro começo dela? Tu olhou onde tudo começou? Tu acha mesmo que no começo também era fácil? A pessoa ali tá todo tempo, né? Todo tempo não, né? Mas tá gostando de estar consigo mesma? Dá preferência, dá prioridade para suas coisas? É muito mais fácil quando a gente olha e se compara só quando a pessoa ela já chegou aonde a gente quer estar. É muito mais fácil quando a gente deixa de olhar para a caminhada dela. Porque na verdade a gente não quer enfrentar a realidade em que as coisas elas são feitas com o tempo e com a nossa força de vontade. Então, assim, como é que tu vai aplicar isso pra tua vida? Como é que tu vai tornar esses hábitos, né? Dar foco para esses hábitos que são de longo, né? Que tu olha assim e pensa, nossa, eu quero fazer tal coisa, eu quero ir à academia. Como é que tu vai fazer para transformar eles em 2 minutos? É uma forma que tu vai fazer que é super fácil.
tá? Então eu vou explicar pra vocês, né, o que levará vocês a esse resultado tão desejado que vocês têm hoje em dia. O que vai ser necessário? Tu começar a mapear. Exemplo, tu quer ir à academia, então tu vai mapear de muito fácil a muito difícil. Tu vai começar lá, né? O muito fácil é vestir a roupa. Talvez o muito fácil teu seja separar a roupa antes de dormir pra tu não te sacanear, né? Pra tu não te auto-sabotar. Então tu vai lá, vai separar a roupa antes de dormir. Esse é o muito fácil. Aí o mais ou menos fácil vai ser tu vestir a roupa pra ir pra academia. E assim vai indo. Daí o muito difícil vai ser tu ir pra academia, tu chegar lá e te exercitar. O que acontece? Tu vai mapear e o teu objetivo vai ser qual? Vai ser um passo de cada vez. O teu objetivo vai ser esse aqui primeiro. Vai ser em tu vestir a roupa, para depois tu olhar para o objetivo seguinte. Então, vai indo em sequência, que fica muito mais fácil. É muito melhor tu olhar para algo que tu consiga visualizar do que tu já querer pular as etapas e já tá lá malhando no tempo que tu tá deitada. Aí sim, aí tu acha que tu vai conseguir, né? Ir lá porque tu tá deitada e tu tá sonhando que tu vai estar já lá na academia. E aí mais um dia tu te auto-sabota. Tu fala assim, foi só mais esse dia. Na segunda eu começo. No começo do mês eu começo. E aí fica só mais um dia se repetindo cada vez mais. Então, quando tu começa a dar reforço cognitivo em pequenos passos, nos detalhes, é onde vai começando a tu construir a tua autoconfiança. E o mais louco, né, que o ponto-chave não é em tu abrir o caderno na hora de estudar, porque se tu tá querendo muito estudar, tu pode colocar esse primeiro passo em abrir o caderno, em formar esse gatilho. Então tu pode começar por aí. Mas o ponto-chave é em tu comparecer contigo mesma. Talvez para ti possa parecer bobo hoje, né? Abrir ali a folha do caderno, em colocar a roupa para ir pra academia. Para ti hoje pode parecer muito simples. Mas tu faz isso hoje? Mesmo que seja simples, tu faz? Por que a gente, né, coloca tanto na nossa mente que pra gente se sentir confiante, poderosa e tudo mais, a gente precisa fazer o milagroso. A gente precisa fazer o diferente. Cara, faz o simples, faz o básico. Que isso funciona. Por isso que eu quis tanto falar sobre esse tema aqui na live. Porque essa questão da procrastinação, essa questão de não realizar as coisas, vai cada vez mais te colocando para baixo. Então a gente precisa cuidar muito esse tipo de coisa, cuidar muito esse tipo de atitude e para onde que elas estão nos levando. Então agora a gente vai dar aqui sequência na live. Vou aproveitar e vou beber uma aguinha. Né? E o que tanto isso tem o foco a ver, que foi o que eu falei, é sobre um passo de cada vez, é sobre entender que é assim que tu vai conseguir construir a tua autoconfiança. Então, por isso que eu trouxe essa técnica para vocês, a técnica de transformar um hábito em 2 minutos. Então, espero que vocês tenham notado aí, porque assim tu consegue entender melhor como funciona e vai aplicando isso para tua vida, para tua realidade, com o jeitinho que tu quer. Talvez hoje tu pense, nossa, eu quero comprar um carro. Tu tem a opção de comprar um carro, né? Pode ser, sei lá, ligando para teus pais e pedindo, ou se tu pode ver pode ser outra realidade a tua, que é trabalhar e ter que conseguir o dinheiro, né, para conseguir comprar um carro. Aí tu me fala, nossa, Lu, mas eu não tenho nenhum emprego, mas eu quero tanto um carro. Qual o primeiro passo que tu vai tomar aí? Pra mim dar o último exemplo pra fechar aqui pra vocês. É ir lá e fazer um currículo. Simples. Né? Por que a gente olha tão pro grandioso e não é assim, ó, tu vai deixar de sonhar alto, tu vai deixar de ter objetivos grandes. Não, tu vai ter os objetivos grandes. Mas tu vai entender o que é possível hoje pra tua realidade. Porque se hoje em dia tu ainda tá vivendo pela realidade dos outros,
tu não vai conseguir alcançar as coisas que tu realmente queres na tua vida. Talvez tu até alcance aquilo que tá na realidade dos outros. Mas será que tu vai te tornar feliz, satisfeita, grata com tudo isso? Então, qual a relação disso, Lu, né, com a autoestima, com a autoconfiança? Foi como eu já falei pra vocês, é sobre reforço cognitivo. Não vai ser eu que vou vir e vou falar assim pra ti, ai, tu vai te tornar confiante, tu vai te tornar feliz, tu vai te tornar grato, que as coisas vão mudar na tua vida. Eu posso vir e posso falar aqui pra ti. Mas quem precisa perceber isso é tu. O que eu falei lá no começo da live? O amor próprio é justamente isso. É a relação que tu tem contigo mesma. É a forma de como tu te enxergas. O amor que tu te dá. Então, se hoje tu não acredita que tu é capaz, não vai ser eu que vou mudar isso. Vai ser tu. Então, começa mudando pelos teus hábitos. E assim, ó, a gente tá falando de pequenos passos. Então, talvez hoje tem vários hábitos na tua vida, né? De comparação, de necessidade de aprovação, de perfeccionismo que tu não goste. Mas não tente mudar tudo de uma vez, né? Porque também tu não é um robô. Ao invés de tu viver ali de boa, tranquila contigo, tu vai viver numa ansiedade. Tu vai viver numa forma que a todo custo, né, tu vai querer ficar correndo ali atrás daquilo. Então não vai ser algo legal, não vai ser algo satisfatório. Então faça um hábito de cada vez. Espera ali o teu tempo, espera tu te sentir confiante. Porque o ponto daqui que eu tô falando pra vocês não é sobre construir o hábito em si. É sobre dar reforço cognitivo pra tu te sentires confiante. Então, se tu começar a fazer várias coisas só de uma vez que tu não gosta na tua vida, e aí tu tentar fazer tudo, tu vai acabar não fazendo nada. Em que isso vai se resultar? Em mais frustrações, em menos confiança, em menos amor por ti, em cada vez mais tu achar que tu não é capaz. Não tá entendendo por quê? Tu pode te propor a passar um fio dental todos os dias. Ah, Lu, sério? Isso daí é tão bobo. Então coloca um desafio aí pra ti, te desafia a fazer isso. Isso daí é um ato de autocuidado, né? Te desafia a tirar a tua maquiagem todos os dias. Ai, Lu, isso daí é tão simples, né? É simples. Mas te desafia. Mostra a ti mesma que tu consegue. Porque talvez quando a gente olha, né, algo tão simples, a nossa mente já pensa, isso daí é fácil demais. Mas será que não é a nossa mente preguiçosa? Porque a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele tem preguiça de fazer as coisas. Ele tem preguiça, né, de realmente executar aquilo que é necessário. Porque é muito mais fácil ficar sentada vendo Netflix e economizar energia. Então, começa pelo simples. Porque se tu falar algo muito difícil pro teu cérebro, ele vai escolher isso. Se hoje em dia tu tá com a tua autoconfiança lá embaixo. Beleza? E aí, né, então talvez esteja na hora aí de tu rever os teus hábitos, criar novos hábitos para que atitudes, né, sejam mudadas. Porque cada vez que a gente vai alimentando essa necessidade de aprovação, tu pode ter certeza que tu perde um pedacinho de ti e tu te distancia do teu brilho. Muitos querem brilhar, mas poucos estão dispostos a pagarem o preço para isso. E começa pelos detalhes. Porque muitas vezes a gente já quer chegar lá, né, no ponto final. E muitas vezes onde a gente só acha que a felicidade está no ponto final, a gente acaba perdendo ali o percurso, acaba perdendo a diversão da jornada. Então comece aos poucos que tu vai te sentir muito mais feliz, muito mais leve, merecedora, satisfeita contigo mesma. E é muito louco também, porque essa questão da autoconfiança, eu me lembro, né, claramente, eu fui só ter essa consciência hoje. Hoje eu falo assim, né, de um tempo pra cá. Porque quando eu jogava bola, eu levava super a sério, né, eu amo futebol e o meu amor continua o mesmo por ele desde a época que eu jogava.
Mas o que acontecia? Eu me preparava toda, jogava, treinava tudo certinho. Quando chegava no momento de eu executar lá na hora, o meu pensamento ele só ficava assim, ó. O que o técnico tá pensando? Será que eu vou ser titular? Será que eu vou ser banco? O que as minhas colegas vão achar? Ai, meu Deus, e se a bola vir pra mim eu errar? Eu tava vivendo todo o tempo em algo que não tava sendo ali a realidade. O que eu precisava fazer ali na hora? Eu só precisava executar aquilo que eu tinha treinado. Mas é a nossa mente, né, de tão ansiosa que acaba se tornando, e às vezes a gente não olhar para esse ponto, a gente acaba se esquecendo do simples. E aí eu tive várias frustrações nisso, várias mesmo, no qual eu até desisti, né, disso. Eu falei assim, cara, talvez isso não seja pra mim. E era mais um sonho, né? Hoje eu vejo que essa questão do futebol era mais um sonho. Hoje é um hobby. Só que se naquela época eu tivesse aquela consciência que eu tô passando aqui pra vocês hoje, seria muito mais fácil de eu conseguir administrar, de eu conseguir gerenciar as minhas emoções, de eu não me tornar tão ansiosa. Porque todo momento que eu tava lá jogando, eu não tava vivendo o agora. Eu tava vivendo o que os outros estavam pensando. Pensando na aprovação das minhas colegas, pensando na aprovação do técnico. E era assim que eu vivia. Então foi uma fase para mim fundamental para que eu passasse e chegasse até aqui hoje e pensasse, cara, eu já passei por essa experiência e não é algo legal quando a gente vive com a nossa mente super acelerada, só pensando, né, ali nas coisas que estão à nossa volta, e se esquece de focar no que é preciso ser feito. E esse é o simples, é o que precisa ser feito. E hoje, né, o que eu mais dei ênfase aqui nessa live é sobre o comprometimento contigo mesmo. Então entenda o primeiro passo que precisa ser feito. Porque um corredor, antes de correr uma maratona, ele começou a correr na volta da quadra, na volta do quarteirão. Pode ter certeza que ele não saiu correndo e falou, nossa, hoje eu saí de casa e eu corri uma maratona, sabia? Engraçado, né? Já tô pronto. Isso daí é questão de treinar. E é treinando que a gente vai reforçando para nossa própria mente que somos capazes, sim. Isso leva tempo, isso leva força de vontade. Então aqui eu já revelei para vocês uma das principais chaves da autoconfiança, que é o comprometimento consigo mesma. Talvez hoje tu esteja, né, numa relação, tu esteja numa dificuldade em confiar nas outras pessoas, por traumas que tu passou, por várias outras coisas que podem ter acontecido, e tá tudo bem com isso. Mas hoje, tu confia em ti mesma? Aí tu fala assim, não, eu confio, Lu, eu confio que eu não vou fazer tal coisa. Ah, tá, beleza, né, tu confia. Então tu fala pra ti que tu fez um compromisso contigo mesma, mas aí tu não cumpre ele. Aí nessa parte tu tem confiança? No momento que tu te propôs a fazer algo, mas tu não faz? Então tu tem confiança na tua palavra? São nos detalhes que a gente tem que começar a perceber. Porque são nos detalhes que vai formando o todo. Faz sentido pra vocês aí? É nos detalhes. Então, é começar a identificar isso e já gerar uma transformação. Porque quando a gente começa, né, a gente tem duas opções. Ou em tu continuar te auto-sabotando e acreditar que tu não é capaz de realizar as coisas, porque talvez pra ti até pareça ser mais confortável hoje em dia, né, se sentir não tão capaz de realizar as coisas e continuar ali na tua zona de conforto. Porque talvez tenha pessoas te protegendo, tenha a tua mente ali conversando contigo mesma, é mais fácil ficar aqui. Pra que tu vai fazer isso? E aí tu perde a oportunidade de viver, porque tu te auto-sabota. Então, toda vez que isso acontecer, tu pode parar e pensar, cara, será que eu tô fazendo por mim ou eu tô fazendo pelos outros? Será que eu tô fazendo pra mim ou eu tô fazendo na espera que as outras pessoas me reconheçam?
Entenda, se tu não te reconhecer, se não entender o teu valor, se não te sentir confiante contigo mesma, se não te sentir comprometida com a tua palavra, tu não vai te sentir inteiramente tudo isso com as outras pessoas. Aí tu vai viver uma fantasia, tu vai viver algo que talvez não faça tanto sentido para aquilo que tu desejas. E aí depois, quando tá naquele momento que tu não tá te sentindo muito bem, tu para e pensa, nossa, mas é porque, né, não tava muito bem, não tô me sentindo muito confiante. Será que não veio por uma causa maior? Só que isso é só os efeitos? Uma autoestima, gente, uma autoestima alta ou baixa, é só um efeito. Começa tudo lá atrás. Não começa do nada a se sentir assim. E a gente também tem que parar e pensar uma coisinha, né? Quando eu falo aqui de autoestima, a gente tem que entender que não vai ser todos os dias que a tua autoestima vai estar alta. Não vai ser todos os dias, né, que tu vai estar lá bem contigo mesma. É entender que isso daqui, ó, ele faz assim, né? Tá alta, tá um pouquinho mais baixa. Um dia tô mais introspectiva, tô mais extrovertida, tô mais interativa com as pessoas, tô interagindo mais. Mas também, né, não é no extremismo. Hoje eu tô perfeita, mas amanhã eu tô imperfeita. Um dia eu tô me amando, outro dia eu tô me odiando. E aí eu fico assim, ó. Tu pode ter certeza que se tu tá assim, que nem um pêndulo, indo pro lado e pro outro, com uma velocidade rápida, é porque uma hora alguém te diz algo que te agrade, uma hora alguém te aprova. E como o teu foco, ele tá só na aprovação dos outros, tá só na comparação, no perfeccionismo, quando as pessoas vão lá e te aplaudem, vão lá e te aprovam, vai estar te sentindo perfeita, tu vai estar te sentindo maravilhosa. Agora, no momento que ninguém fala nada, no momento em que tu pensa que tu estás ali sozinho, né? Então, tua autoestima tá baixa. Então, quais são, né, esses momentos? Isso daqui, ele aponta para outro aspecto. Porque a gente tem que entender que todo o excesso, ele esconde uma falta. Tudo em excesso não vai te gerar um bem. Não vai te trazer um bem-estar. Então, se tem algo na tua vida hoje em constante excesso, cara, para e pensa um pouquinho e vê, será que isso daqui tá me fazendo um bem mesmo? Ou será que tá me trazendo um prazer de curto prazo? Porque essa questão de receber elogio, né? Às vezes, quando a gente começa, a gente recebe muito elogio, muito aplaudida. Só que o elogio e os aplausos, eles não vão ser todos os momentos. Quando tu tá ali no bastidor, quando tá ali por trás das câmeras, tu tá por trás das pessoas, elas não estão te olhando, elas não estão vendo teu esforço. Elas olham o teu resultado. E aí, se não recebe o aplauso das pessoas na hora que tu tá fazendo por ti, tu vai deixar de fazer? Se tu tá fazendo com que o elogio, com que os aplausos, com que a aprovação dos outros seja um combustível pra tu continuar, tu pode ter certeza que vai ser em seguida ali que tu pode acabar desistindo. Então começa a olhar para esse ponto e ver que o elogio nada mais é do que algo que tá te falando, cara, tu tá indo bem, mas ele não é necessário. Ele é só algo que vai te dar um empurrãozinho. É como um carro. Pode vir várias pessoas para empurrar, que o carro vai andar, né? Agora se vai lá, põe combustível, ele realmente vai seguir firme, realmente vai andar. Então, é tu entender a diferença do combustível por um empurrãozinho. Se tá esperando muito a necessidade da aprovação dos outros, tá esperando muito estar pronta para começar, se é naquele momento que tu tá maquiada, quando tu quer fazer muito uma coisa, né? Tu fala, não, vou deixar para fazer outro tempo porque eu tô maquiada, ou fazer quando eu tô com alguém, ou fazer quando eu estiver pronta. Entenda que talvez só esteja esperando a aprovação de alguém pra aqui, mas já voltou. Então, é a gente começar a olhar para esses pontos. E a outra opção, né, que nem eu tava falando, que ou tu vive, né, invalidando ali a tua autoconfiança, ou tu tem a outra opção, que é tu acreditar que o poder de fazer valer a pena está totalmente contigo. Mas se hoje em dia não tá te sentindo bem, talvez tu precise olhar para isso. Entender onde está teu foco.
e possa ser um momento de tu focar em ti, para olhar o que eu posso melhorar diante disso, o que eu posso aprender, no que eu preciso, em qual aspecto eu preciso desenvolver uma nova habilidade, um novo hábito na minha vida. Eu tenho certeza que com essa consciência de pensamento, com essa consciência, trazendo a estratégia para tu fazer um hábito novo, vai tornar mais fácil. Porque provavelmente não é, com certeza total, a Luísa lá que jogava bola, que era super dedicada, que não faltava um treino praticamente, sabe? Aquela pessoa que ama o que faz. Eu, na minha infância, também amei o que eu fiz. Mas se eu tivesse escutado isso que eu tô te falando hoje, talvez, né, eu teria tomado um rumo diferente. Mas com certeza nada é por acaso e eu sou totalmente grata por tudo que aconteceu, que acontece, porque é isso que te torna quem tu és hoje, é isso que me torna quem eu sou hoje. São as coisas que acontecem, são as nossas experiências que nos tornam único o nosso jeitinho de ser. Então, anota aí o movimento de hoje que eu vou passar pra vocês, tá? Eu vou ativar aqui os comentários e me falam, né, se faz sentido isso que eu falei aqui pra vocês. Porque é assim que a gente começa, aos pouquinhos. Então, por enquanto que vocês vão me falando que está fazendo sentido o que eu falei pra vocês até agora, eu vou falar um movimento que vocês vão fazer hoje. Porque, cara, se tu ficar estagnado no mesmo lugar, acreditando que as coisas vão mudar, elas não vão. Elas não vão mudar. Olha pra natureza, olha pra uma planta. Para ela se desenvolver e dar frutos, para ela se desenvolver e fazer o que ela precisa fazer, ela precisa se movimentar, ela precisa crescer. E a gente tem a natureza 0800 de graça pra gente olhar todo o tempo e aprender com ela. Mas muitas vezes a gente tá fazendo o quê? A gente tá focado tanto em outras coisas que nem para pra pensar nisso, né? Porque é mais fácil focar em outras coisas. É mais fácil focar em coisas que a gente não precisa se movimentar. Que a gente pode só opinar, falar se tá bom, se tá errado, porque não é a gente que tá fazendo, né? Mas quando a gente vai lá e faz, as coisas se tornam mais desafiadoras. Então, é isso o movimento de hoje que eu vou passar pra você, sim, com a situação da pandemia. Verdade, né? A gente tem que criar um movimento aí que talvez, né, a pandemia também não veio à toa. Quantas pessoas tiveram a oportunidade aí de olhar um pouquinho pra si e pensar, cara, talvez não esteja muito legal o jeito que tá, né? Então, anota aí o movimento de hoje. Pega o caderninho e anota aí. Quais são as principais frases que tu fala pra ti mesmo, que te faz duvidar da tua capacidade, que faz tu duvidar de ti mesma? Quais são essas principais frases? Tu vai separar 10 minutinhos pra ti, nem que seja 2 minutos, se não tiver aí do teu tempo, e tu vai anotar quais são essas principais frases. Vou dar aqui exemplos, né? Do tipo, eu não sou boa naquilo, eu não consigo aprender isso, se eu começar, eu não consigo terminar. Não dou conta nem de iniciar isso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, porque vocês precisam ser específicos. Quando vocês forem colocar isso, vocês colocam específico para determinada situação que vocês querem realmente mudar, que vocês querem transformar. Aonde que começam as coisas? Aqui. Então, a gente vai começar no pensamento, esse movimento. Eu vou dar um exemplo aqui pra mim, né? Vou ser bem específica em algo que eu não dou conta de fazer. Eu não dou conta nem de iniciar uma live. Eu falo isso pra mim mesma, né? Eu não dou conta nem de iniciar uma live. E eu já tive esse pensamento. Então, o que eu fiz? Qual foi o reforço que eu fui dando pra mim mesma? Toda vez que eu falava isso, eu repetia o contrário de uma forma positiva. Eu dou conta de iniciar uma live. E aí tu já começa a dar outro aviso pro teu cérebro. A dar outro aviso pra ti mesma. Conversa ali contigo mesmo. Eu dou conta, porque o que tem? Eu vou entrar ali, vou fazer algo bom. Quem quiser vai assistir, quem não quiser não vai assistir. E pronto, tá tudo bem. É só fazer o que eu preciso fazer. Então é assim que tu vai desenvolvendo.
Então, tu vai anotar as frases que tu faz com que tu não acredite na tua capacidade, que faz com que tu não confie em ti mesma, sendo específica naquilo que tu quer realmente fazer, mas que hoje em dia tu ainda não te sente confiante. E toda vez que essa frase surgir na tua cabeça, tu vai falar de uma maneira positiva. Tu vai dar um sentido inverso para ela, um sentido contrário. E se possível, se essas frases se repetem constantemente, deixa num lugar de fácil acesso, para que se talvez tu não lembre, tu leia. Deixa no celular, cara, a gente vive com o celular todo o tempo, né? Então deixa no teu próprio celular. Isso é pra ti mesmo, não é pra ninguém, ninguém precisa saber. Deixa lá no bloco de notas. Beleza? Eu tenho certeza que esse movimento já vai ser o primeiro passo para que tu consigas, fazer algo por ti. Talvez essa lista aí fique enorme. Tu pense, cara, mas eu não dou conta de fazer quase nada. Eu não dou conta de terminar quase nada. Eu não sei nem o que eu quero iniciar. Mas para e dedica um tempinho pra ti, pra tu perceber. Beleza? Então, acredito que vocês entenderam a tarefinha, né? Se for alguma dúvida, podem mandar aí pra mim, que eu já esclareço agora. Deixa eu ver o que botaram aqui nos comentários. Com a situação pandemia, eu comecei a parar de esperar pelos outros, depender dos outros, e quando eu comecei a fazer mais por mim, as coisas começaram a dar certo, a acontecer, porque eu estava fazendo. Exatamente. Quando tu começa a fazer as coisas por ti mesmo, tu começa a entender que, cara, tu pode ter certeza, pode ser a pessoa que mais te ama na tua vida, pode ser tua mãe, pode ser teu pai, pode ser tua namorada, teu namorado, a pessoa que mais te ama na vida, ela não é capaz de fazer 1% do que tu pode fazer por ti mesmo. Acredite nisso. Então, quando tu começa a entender que se tu fizer por ti mesma, tu vai dar teu máximo ali, cara. Teu máximo pode ser vestir a roupa. Já comemora por isso, porque antes não fazia isso pra ir pra academia. Poxa, olha que foda. Então amanhã eu vou dar outro passo. E assim vai indo. Essa autocobrança excessiva que a gente precisa fazer tudo pra ontem, que a gente precisa dar conta de tudo, isso faz com que a gente se frustre. E acabe deixando até de tentar, né? Acaba deixando da gente fazer. E só fica as coisas ali na nossa mente cheias de ideias. Então vamos começar a executar mais. Executar mais o simples, o básico e o que precisa ser feito naquele momento, na medida do possível. Deixa eu ver aqui o que há. Realmente, as palavras têm poder. Exatamente. E as palavras começam aqui no pensamento e assim vai indo. Então, se tu confia nisso, já vamos começar por aí. Esse é o movimento. Façam. Já venham com a tarefinha pronta para amanhã, porque é algo que já vai te ajudar muito. Então, se vocês se sentirem confortável, podem me chamar também pra gente conversar, pra tirar alguma dúvida. Amanhã vai ser uma das lives mais importantes da nossa jornada autoestima. Então, venham aqui ver, venham aqui assistir. A gente vai falar sobre tá quase perfeito. Sabe aquele momento que a gente usa o tá quase perfeito? Eu vou fazer algo e eu falo, nossa, tá quase perfeito, mas nunca tá bom. E saiba que não vai estar perfeito, né? Porque se a gente tá aqui evoluindo, que momento vai estar perfeito? O perfeito pode ser tu já ter feito. Então a gente vai falar sobre isso amanhã. Porque eu sei que muitas pessoas utilizam essa frase e acabam passando por essas coisas e não se sentem gratos por aquilo que já são. Então vou deixar também uns stories com uma caixinha lá. E vocês me falam o que foi essa live pra vocês. Pra mim é muito importante. E acreditem, esses elogios que vêm é só um empurrãozinho. Então amanhã tem mais live pra gente falar sobre esse assunto. E é isso, gente. Que façamos uma noite incrível. Gratidão a todos vocês que chegaram até aqui. Se sintam gratos também de ter feito um pouquinho por ti, ter dedicado esse tempo para se autoconhecerem melhor, para criar uma consciência, para virar chaves aqui na tua cabecinha, para refletir sobre coisas que tu fez. Então, um beijo e até amanhã.